E se você tem acompanhado o que tem acontecido pelo mundo aí nos últimos tempos, eu tenho certeza de que você ouviu falar sobre inteligência artificial. É um tema que está na ponta da língua da maioria das pessoas, porque nós temos um desenvolvimento recente e muito popularizado de modelos de inteligência artificial, por exemplo, modelos que criam imagens. E foi exatamente isso que aconteceu com o Papa. Imagens foram criadas com base na imagem do Papa, imagens falsas. Aliás, curiosidade, se você olhar para essa foto aí do Papa e você der um zoom e observar as mãos, você percebe o problema. Você consegue enxergar que não é uma foto verdadeira. Por quê? Porque as inteligências artificiais atuais que criam imagens, elas não são muito boas em reproduzir as mãos humanas. Não são muito boas ainda, porque essas inteligências artificiais são muito boas em aprender e melhorar. E pode ter certeza que daqui a pouco você vai encontrar a perfeição nas mãos em fotos como essas. Aliás, você já pode ter visto por aí, é possível que você tenha visto fotos do Papa com as mãos perfeitas, fotos que são falsas, dele fazendo outras coisas ou vestido de outras maneiras. E não só o Papa. Várias outras personalidades, pessoas conhecidas. Isso tem sido muito comum, não só com fotos, mas também com vídeos, os chamados deepfakes, que são vídeos falsos de pessoas famosas que você encontra por aí. Eu já vi deepfake do Barack Obama, do Elon Musk, enfim, é uma coisa que tem se popularizado cada vez mais. E eu acredito que quando as pessoas hoje, a maioria das pessoas, você provavelmente fala sobre inteligência artificial, você pensa nesse tipo de coisa, nessas curiosidades que são interessantes, algumas divertidas e por aí vai. Só que não é disso que eu vim falar com você aqui hoje, porque inteligência artificial é um tema muito mais amplo e é um tema necessário. Por quê? Porque hoje nós temos um grande problema. Um problema que já é real, nós temos ameaças reais que já estão acontecendo, trazidas pela inteligência artificial, e nós temos ameaças futuras também, bastante prováveis graças à inteligência artificial. Eu não sinto que isso tenha sido discutido com a seriedade que precisa ser discutido. Aliás, eu não sinto que isso está sendo discutido com a seriedade que tem sido discutido pelos profissionais, pelos cientistas especialistas em inteligência artificial. Parece que as pessoas estão encantadas pelas coisas divertidas e legais e elas não estão sabendo dos perigos, dos problemas, das ameaças. Se eu te dissesse que alguns dos maiores cientistas da humanidade, das maiores universidades do mundo, dos melhores laboratórios do mundo, espalhados pelo planeta inteiro, se eu te dissesse que esses cientistas descobriram que um asteroide 2 vezes maior do que o asteroide que precipitou a extinção dos dinossauros está vindo a caminho da Terra e que nos próximos 10 anos, se nada for feito por nós, ele vai colidir com a Terra e nós seremos extintos. Se eu te dissesse isso, ou então, se você ligasse lá a TV no jornal ou abrisse um portal de notícia e você encontrasse lá essa notícia de que os maiores cientistas do mundo confirmaram que nós temos essa ameaça chegando a nós, olha, eu tenho quase certeza de que você sentiria medo. Eu tenho quase certeza de que você veria pelas ruas histeria em massa, pânico, revoltas talvez. As pessoas provavelmente ficariam apavoradas. Só que esse asteroide não está vindo. Não existe nenhum asteroide descoberto pelos cientistas. Mas agora eu quero te falar de algo que é fato, que não é ficção, de algo que está acontecendo hoje. Alguns dos maiores cientistas da humanidade, eu estou falando de nomes como Stephen Hawking, o astrofísico, Sam Harris, o neurocientista e filósofo, Stuart Russell, o grande cientista da computação, e vários outros gigantes da ciência estão agora, aliás, já estão há muitos anos nos alertando para o perigo da inteligência artificial. E eu não quero que você acredite no que eu estou falando e, portanto, te falo aqui as palavras do próprio Stephen Hawking. Eu acredito que o desenvolvimento pleno da inteligência artificial poderia significar o fim da raça humana. Ele disse isso em uma entrevista à BBC, não foi recente não, foi no ano de 2014, ou seja, quase 10 anos atrás. E o Stephen Hawking faleceu em 2018, então ele não está vivo para ver quão próxima da realidade essa quase profecia dele está.
Porque hoje nós estamos observando um desenvolvimento que é exponencial, sem precedentes e um tanto assustador da inteligência artificial. E, sinceramente, na minha opinião profissional, eu acho que as pessoas não estão com medo o suficiente, elas não estão alarmadas o suficiente frente às possíveis ameaças da inteligência artificial para a humanidade. Algumas dessas ameaças são reais, já estão acontecendo e já estão se concretizando, enquanto outras são possibilidades futuras bem complicadas de se encarar. Só que quando nós pensamos em inteligência artificial ou na inteligência artificial prejudicando os seres humanos, o que vem à nossa cabeça é isso que vai aparecer aí na sua tela. São filmes como Exterminador do Futuro, né? Essa ideia muito humana de que a inteligência artificial ela vai se voltar contra nós e de maneira muito intencional ela vai nos destruir. E não é bem disso que eu quero falar aqui. Eu quero falar com você hoje nesse vídeo sobre quais são as ameaças reais trazidas pela inteligência artificial de acordo com os cientistas. Eu quero falar das ameaças que já aconteceram e que estão acontecendo, e eu quero falar das que podem acontecer dependendo do que nós fizermos ou, especialmente, do que nós não fizermos neste momento que nós estamos vivendo. Porque já estamos tendo uma revolução, por exemplo, na área profissional. Pode ter certeza de que todas as profissões do mundo serão afetadas pela inteligência artificial e que algumas profissões, de fato, elas deixarão de existir graças à inteligência artificial. Se você que está aí me ouvindo não deseja se tornar obsoleto profissionalmente, você precisa entender essas ameaças, porque, como toda revolução tecnológica que nós temos, existem sim ameaças e existem problemas, no entanto, sempre existem oportunidades. E é também sobre isso que eu quero falar hoje. Eu não quero ser um profeta do apocalipse, nem nada disso. Eu quero te mostrar a perspectiva dos cientistas que são mais pessimistas, a perspectiva dos cientistas que são mais otimistas, que é para você decidir qual é a perspectiva que você quer adotar na sua vida. E é claro, eu vou te falar qual é a minha também. Mas nesse sentido, o principal que eu quero te trazer nesse vídeo, a mensagem que eu quero que fique com você, é sobre as oportunidades que a inteligência artificial tem para que você não apenas não se torne obsoleto profissionalmente, por exemplo, mas eu quero te mostrar as oportunidades para que você, como profissional, como ser humano, tenha a possibilidade de crescer, de potencializar, de multiplicar a sua vida graças à inteligência artificial, utilizando como uma ferramenta para potencializar e não algo que vai te substituir. Isso vai ser a primeira metade do vídeo. E na segunda metade do vídeo, aí eu vou falar das questões mais apocalípticas mesmo. Dos cientistas que estão sugerindo que, de fato, o fim da humanidade, ele pode ser precipitado pelo desenvolvimento de inteligências artificiais. Eu vou te explicar por que os cientistas acham isso e eu vou te explicar o que eles dizem que nós temos que fazer para evitar que a inteligência artificial seja o fim da humanidade. Não quero que seja um vídeo alarmante, não quero que seja um vídeo que você saia apavorado dele. Espero que seja um vídeo onde você saia consciente das ameaças, mas esperançoso pelas possibilidades. Aqui, essa é a mensagem que eu vou te trazer hoje. Em 2018, eu fui convidado para dar uma palestra no Hospital Sírio-Libanês da cidade de Brasília, aqui no Brasil. E nessa palestra o tema era o impacto da inteligência artificial na medicina. Curiosamente, eram duas palestras nesse dia. Primeiro, uma palestra do diretor da IBM, responsável pelo Watson Health, que é a inteligência artificial da IBM que está aplicada à área da saúde. Em seguida veio a minha palestra. E as duas palestras discutiriam mais ou menos a mesma coisa, o impacto da inteligência artificial na medicina. A plateia, é claro, era de médicos de especialidades diversas. E, curiosamente, eu não conhecia esse diretor da IBM na época dessa palestra, fui dar minha palestra sem combinar nada com ele, no entanto, a palestra foi muito semelhante à dele. Nós falamos sobre o que iria mudar na medicina, só que não apenas na medicina, o que iria mudar nas carreiras, nas profissões, graças à inteligência artificial. Isso foi em 2018. E hoje, no ano de 2023, é curioso ver que várias das coisas que eu disse naquela palestra estão já se concretizando na carreira de várias pessoas em vários mercados diferentes por aí.
E eu quero falar sobre isso hoje aqui com você. E quando você observa o desenvolvimento de todo tipo de tecnologia na sociedade, você percebe que as tecnologias elas obedecem àquilo que os cientistas chamam de função sigmoide, ou então curva sigmoide. Ou seja, você tem um período onde essa tecnologia ela ainda não é adotada ou está sendo adotada muito lentamente, até que finalmente chega num ponto de inflexão onde a adoção dessa tecnologia ela é assustadoramente veloz. Ela se torna muito veloz e aí você tem esse crescimento até que essa tecnologia ela cai numa espécie de platô depois em termos do seu desenvolvimento. E eu não quero ser muito técnico aqui não com você, eu quero ser mão na massa, numa linguagem simples, então eu quero te explicar isso aqui em termos bem práticos. Eu acho que você, se está aqui junto comigo, é possível que você que tem mais de 25, 30 anos de idade, você tenha visto isso na prática em relação à internet. Eu, por exemplo, sou de uma época onde a internet ainda não existia. E o que aconteceu foi uma exata curva sigmoide em relação à internet. Ali no começo dos anos 90, você teve um início das aplicações mais populares da internet, a internet chegando aos lares de algumas pessoas, e isso foi relativamente lento, até que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, nós entramos nessa curva acelerada de fato. E, é claro, essa curva acelerada fez com que, de uma maneira muito veloz, em muito pouco tempo, a vasta maioria das pessoas, da vasta maioria do planeta, tenham acesso à internet. É muito raro você chegar a um lugar do mundo hoje minimamente urbanizado onde a internet não esteja presente. Veja então que a internet ela obedeceu a essa função, a essa curva sigmoide. E uma pergunta que nós podemos fazer aqui é a seguinte: o que tem que acontecer para que uma tecnologia ela de fato entre nessa curva de crescimento exponencial dentro da curva sigmoide, como aconteceu com a internet? A internet vinha ali relativamente lenta e aí de repente ela entrou nessa curva íngreme e acelerada e foi rapidamente adotada por praticamente toda a humanidade. Mas o que tem que acontecer para essa virada de chave, para a tecnologia começar a se popularizar com uma velocidade tão assustadora? E muitos cientistas discutem sobre isso, mas geralmente o que acontece é alguma ou algumas coisas que fazem com que a popularidade ou a necessidade dessa tecnologia se torne muito mais ampla. E nós podemos dar um exemplo disso, talvez com aquele aplicativo, aquele programa chamado Napster. Eu sei que você que é mais jovem não passou por isso, e eu sei que vários de vocês aí passaram e tinham Napster no computador. Então deixa eu explicar para quem não viu, porque tem gente aqui que nasceu depois dos anos 2000 e não chegou a ver ou participar disso, ou então estava muito novo nessa época. Mas o Napster era um programa onde você baixava músicas pirata. Vamos ser bem aqui honestos, sinceros e usar a linguagem correta. Você conseguia baixar músicas com facilidade através da sua internet, e aí você colocava essas músicas dentro de MP3 player ou coisa do tipo, seja no seu computador ou em alguma coisa que você pudesse ouvir com um fone de ouvido. Antes disso, para ouvir música, a vida era muito mais difícil. Eu lembro muito bem de ter que ir a uma loja de CD, uma loja de disco. Eu lembro muito bem de quando eu comprei a fita cassete dos Mamonas Assassinas lá nos anos 90, porque eu não tinha um CD player. Nós tínhamos que ir a uma loja, você tinha que gastar um bom dinheiro porque um disco era muito caro. Eu lembro de juntar muito dinheiro para comprar um disco e de devorar aquele disco. E aí você pegava a fita cassete, colocava dentro de um Walkman do tamanho de um tijolo. Ou se você era uma pessoa mais moderna, você tinha um CD player, que era um negócio onde você colocava um CD e aí você estava lá no busão ouvindo a sua música, o busão passava na lombada e aí o disco ele parava porque, evidentemente, o balanço do ônibus fazia com que a leitura do disco fosse interrompida. Ouvir música era assim, dava trabalho, era caro e era complicado. E eis que chega uma tecnologia, graças à internet, que diz o seguinte para você: quer ouvir música? É só digitar aqui a música que você quer, a gente vai procurar, a gente vai te mandar isso. Veja só. Aqui você tem um ponto onde rapidamente você começa a popularizar uma necessidade que ela é mundial, que é de ouvir música. Eu não estou aqui dizendo para você que a única razão da popularização da internet mundo afora foi o Napster, mas eu estou te dizendo sim que ele foi uma das razões. E eu estou dizendo isso
para trazer isso como um paralelo do que está acontecendo hoje, porque a internet foi e continua sendo revolucionária como tecnologia. Pare para observar tudo que a internet revolucionou. Em termos de comunicação, em termos de consumo de arte, por exemplo. Você hoje, graças à internet, tem Netflix, Amazon Prime, HBO e por aí vai, e você consegue consumir séries, filmes com uma facilidade assustadora. Até poucas décadas atrás, você tinha que ir até uma videolocadora. Se você quisesse ver um filme de lançamento, você tinha que reservar, porque a locadora tinha 2, 3, 4 fitas daquele filme e você tinha que esperar para conseguir alugar e de fato assistir. Tudo isso não era nada barato. Assistir a um filme, portanto, era uma coisa complicada, cara, difícil. E o streaming, ele traz essa facilidade de você, na sua casa, escolher dentro de uma biblioteca assustadora de filmes, séries, aquilo que você vai assistir hoje. Aliás, é tanta opção que fica até difícil de você escolher. Veja então como nós temos, em um exemplo, que é consumir arte audiovisual, o impacto que a internet teve. Só que é claro, esse impacto ele é positivo para a população de maneira geral, mas ele foi negativo para algumas pessoas. Afinal de contas, muita gente vivia, tinha como ganha-pão a videolocadora. As grandes redes, como o Blockbuster, por exemplo, mas não só elas. Provavelmente, você que é mais velho, tinha uma locadora ali no seu bairro. Né? Era uma microempresa onde você alugava os seus filmes. E o que aconteceu com as videolocadoras foi que elas quebraram, todas praticamente. Sobra uma ou outra, mas é uma coisa quase vintage, é uma coisa que não tem aquela popularidade que tinha na época. Veja então que as oportunidades trazidas pela internet, elas também acabaram trazendo problemas para alguns mercados, alguns profissionais. Podemos dar muitos outros exemplos disso. Pense, por exemplo, em bancas de jornal. Quantas existem hoje versus quantas existiam antes da internet? Pense, por exemplo, na revolução que nós tivemos em termos de correio. Hoje em dia os correios são muito mais para encomendas e cargas do que eles são propriamente para cartas. No entanto, quando não havia e-mail, as pessoas enviavam e recebiam cartas. Já falamos aqui do mercado fonográfico, de música, do mercado audiovisual, de cinema, séries, filmes e por aí vai. Enfim, eu poderia continuar com a lista, mas acho que você já entendeu. Quando uma nova tecnologia surge de forma tão veloz e tão intensa, ela sempre vai trazer uma série de oportunidades e de coisas interessantes, mas também uma série de problemas para algumas pessoas, alguns profissionais, alguns mercados. É claro, quando o telefone surgiu, pode ter certeza que houve muita oportunidade e também problemas para uma série de mercados. Isso acontece com toda a tecnologia que surge. Nesse sentido, nós já podemos falar agora sobre a inteligência artificial, porque tal como nós tivemos uma revolução tecnológica com a internet, nós estamos agora em meio a uma nova revolução tecnológica, que é a revolução da inteligência artificial. Então, voltando àquilo que eu disse no começo do vídeo, o que eu estou dizendo para você é que hoje nós estamos, novamente, em um ponto de uma nova curva sigmoide de tecnologia. Nós estamos justamente no ponto onde nós entraremos, daqui para frente, em uma aceleração enorme do desenvolvimento e da adoção dessa tecnologia mundo afora. E quando nós falamos de inteligência artificial, nós temos hoje a popularização de modelos de inteligência artificial restrita. E eu sei que pode parecer técnico isso, mas eu quero te explicar com uma linguagem simples, porque é importante você entender a diferença entre isso e o que vai virar um problema muito grande para nós em breve. A inteligência artificial restrita, ela consegue resolver problemas restritos, tarefas específicas. Hoje você tem, por exemplo, o ChatGPT, o ChatGPT, que é um modelo de inteligência artificial restrita. Vou falar mais dele daqui a pouco, mas é importante você perceber que ele resolve problemas específicos, ele responde a tarefas específicas. Você tem a inteligência artificial que produziu as fotos do Papa do começo do vídeo. Veja que é uma inteligência artificial que tem uma tarefa muito específica, que é criar imagens. Você tem inteligências artificiais que criam imagens a partir de texto, que criam imagens a partir de outras imagens, que criam imagens a partir de textos e imagens, mas veja que são tarefas bastante restritas, bastante específicas. Mas o grande problema para a humanidade, que eu vou falar na segunda metade do vídeo, não está na inteligência artificial restrita. Sinceramente, não é isso que me dá medo.
O que me dá medo é a possibilidade cada vez mais presente de que a humanidade consiga desenvolver uma inteligência artificial geral. E se você é nerd e quer pesquisar isso depois, o termo em inglês original é Artificial General Intelligence, que costuma ser falado na sigla AGI, tá? E o que é uma inteligência artificial geral? Diferente da inteligência artificial restrita, a inteligência artificial geral é uma forma de inteligência artificial que é capaz de compreender, aprender e aplicar conhecimento em uma ampla variedade de tarefas e domínios, assim como os seres humanos. E eu quero que você observe o final dessa frase. Assim como seres humanos. Por quê? Porque a inteligência humana, ela não é uma inteligência restrita. Veja só, a sua inteligência, ela é uma inteligência geral. Ela consegue aprender, perceber, resolver problemas inéditos em uma ampla gama de possibilidades. Ou seja, quando nós criarmos uma inteligência artificial geral, nós seremos capazes de criar uma inteligência artificial com capacidades humanas de inteligência de fato. Só que aí vem outra questão. A inteligência artificial ela tem a capacidade de se aprimorar ao longo do tempo. No momento em que nós criarmos uma inteligência artificial geral que se equipara à inteligência humana, não vai levar muito tempo para que essa inteligência artificial geral continue se aprimorando e atinja um patamar de inteligência superior ao dos seres humanos. Aliás, depois que isso acontecer, também não vai demorar muito tempo para que ela continue se aprimorando. E eu quero te falar uma coisa que parece de filme, mas quem diz isso são os maiores cientistas e especialistas em inteligência artificial do mundo. No futuro próximo, nós teremos uma inteligência artificial que ela será maior e mais eficiente do que toda a inteligência de todos os seres humanos da história somada. Ou seja, daqui a pouco, nós teremos uma superinteligência artificial superior a toda a inteligência coletiva da humanidade até aqui.